Opa, eu posso Glória a Deus. Um bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Como tem sido a semana aí para vocês? Tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica dominical e com a presença aí do nosso irmão presbítero Rubens, presbítero André, e vamos fazer com que essa manhã seja uma manhã super, mega, hiper interessante. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Estou usando aqui o clichê do nosso irmão evangelista Ivan, né? O tema hoje é muito interessante, tá? Então, nós vamos dar uma abertura aqui, falando sobre a lição de número 11, né? Que tem como título Atributos da Unidade da Fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. São três termos que, aplicado em nossas vidas, de uma forma individual, cada um tendo cuidado de aplicar isso na sua vida, vai produzir um efeito de unidade no corpo. É importante que todos tenham o entendimento sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade, que, na verdade, é parte do fruto do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele produz em nós o fruto, né? Para que nós tenhamos o caráter de Cristo. O texto áureo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. E a verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E aqui está aberta a sessão. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica em estarmos na tua presença, Senhor, para tratar de um assunto de tão grande importância, como igreja na face da terra, possamos, Senhor, viver essa experiência que é algo que o Senhor tem colocado em sua oração. Que a igreja seja unida, sejamos um, como um corpo, agindo, Senhor, nesse mundo de trevas. Que nós possamos resplandecer à luz do Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então está aí, vamos partir aí com o André, o Rubens, fiquem à vontade. Antes da gente começar, bom dia a todos, e gostaria que o pastor desse o comunicado aí também na sua página, pastor, para que as pessoas que estiverem aí participem conosco na página da comunidade, né, para ter acesso a essa ferramenta que vê os três juntos, né, e assim fica mais fácil a apresentação. Está um pouco baixo o som do Rubens. Deixa eu verificar aqui. Consegue ouvir melhor agora? Tá baixo, tá baixo. Então tá. André, inicia que eu vou pegar um fone aqui e já retorno. Eu não estou conseguindo ouvir. Quer fazer a leitura, André? Vou fazer a leitura bíblica, então. Está em Efésios 4. Aí os irmãos podem marcar nas suas Bíblias aí. Efésios 4, do 1 ao 4. E Colossenses 1, do 9 ao 12. Então, Efésios 4, do 1 ao 4. E Colossenses 1,
do 9 ao 12. E diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. É isso aí. Amém. Rubens, pode Glória a voltar o Deus. seu comentário aí? Ok, estão ouvindo agora? Rubens. Aí, tá ótimo. Maravilha. Então, bom dia na paz do Senhor. O que eu falei recentemente foi acerca do pastor mencionar na página Pastorismo mesmo, para que as pessoas acessem essa página aqui da comunidade, para ficar mais fácil a visualização, né? E a interação com o time todo. Sim. Ok? Beleza. O seu. Me empresta aqui. Eu vou mandar uma mensagem para o pessoal. Então vamos começar o tópico 1, Rubens, se quiser começar aí. Vamos lá. Primeira pergunta aí que a gente faz para todos que estão conectados, podem escrever aí na nossa página, por gentileza. Apenas o livro. Onde está escrito acerca das características do fruto do Espírito? Dá um tempinho para vocês aí. Do Espírito, né? Podemos falar, são 9, assim como nós aprendemos na nossa comunidade, através do nosso pastor, que é muito fácil da gente decorá-las, né? Quando a gente pensa que essas 9 características aí que nós temos, elas são divididas em grupos de 3, certo? Que seria amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que são as 9 que nós temos aí, as características do fruto do Espírito. A gente sempre pensa ela como um fruto, né? Uma trica de 9 gomos, certo? Então, eu gostaria que eles que estivessem online aí respondessem para a gente, ao menos o livro em que está escrito sobre as características do fruto do Espírito, que hoje nós trataremos aí, através dessa lição, de 3 delas: mansidão, longanimidade e humildade. E após concluir a glória, né, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Nessa lição, nós vamos estudar as virtudes fundamentais, que são humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. E aí eu pergunto, pastor, muitas pessoas já têm a questão de uma pessoa humilde, né? Como uma pessoa simples, pobre. É isso mesmo? Então, humildade, nós precisamos demonstrar que nós somos pobres, somos aquelas pessoas bem ralezinhas, pessoas bem humildes, bem simplesinhas, para se enquadrar nessa questão aqui? Não.
A humildade, ela não é uma questão de pobreza, né? A humildade é que as pessoas elas não têm a compreensão de quando a Bíblia fala sobre o pobre de espírito. O pobre de espírito, poderíamos falar que aquele que é pobre de espírito, ele é humilde. Mas só que a confusão que as pessoas fazem é que quando Jesus fala para pregar o evangelho aos pobres, ele não, na minha concepção, né, na minha forma de ver, ele não está falando da pessoa que não tem recurso financeiro. Ele está falando da pessoa que tem humildade. O pobre de espírito, ele é humilde, porque ele não tem consigo uma riqueza de espírito, que isso daí seria o sinônimo de vários espíritos agindo na vida da pessoa. Dá para entender essa colocação? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho aos pobres, será que Jesus ele estava fazendo acepção de status sociais? É lógico que não. Então, pobre e rico, para Deus, são pessoas, né? Então, existe rico, humilde. Existe pobres que não são humildes. Então, o que nós temos que perceber aí é que a humildade não tem nada a ver com o recurso financeiro, com o status, com posição, porque muitas pessoas que têm muito recurso financeiro mantêm a humildade no padrão divino, e muitos que não têm nada e conseguem ser soberbo mesmo não tendo nada. Então, quando a Bíblia se refere a humilde, ela está falando sobre uma pessoa que mantém o seu espírito no seu lugar. E a esse, sim, é dado a riqueza divina, né? Então, essa humildade de espírito, então, acrescida com a presença divina, é que vai fazer com que a pessoa ela se torne um gigante na mão de Deus, né? Então, a diferença, a relação do termo, né, humilde e pobre, é uma interpretação errônea que a gente vê em muitas pessoas, né? Pessoas, às vezes, até de grande entendimento, conceituadas, mas não conseguem entender que a humildade se refere a um espírito simples, né? Mas isso indifere de uma questão de cor, no caso raça, né? Ou status. Então, branco e negro são pessoas. Rico ou pobre são pessoas. E o foco de Deus está nas pessoas, né? Então, espero que tenha respondido essa pergunta. Pastor, eu vou fazer os comentários. Se der um problema com o meu áudio, eu vou desconectar e vou conectar novamente, tá ok? Tá legal, beleza. Enquanto isso, eu vou fazer os comentários aqui sobre o tópico 1, dentro daquilo que eu extraí aqui da lição. O que acontece? Só um minutinho. Então, eu vou fazer os comentários em cima do tópico 1. A lição, o tema da lição, ele fala fala sobre a unidade, né? Atributos Sim. da unidade da fé. E aí ele coloca 3 características para alcançar essa unidade: humildade, mansidão e longanimidade. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em unidade na igreja, não dá para ter unidade na igreja se primeiro a gente não tiver definido
alguns padrões individuais. Eu vejo a lição estabelecendo dessa forma, e nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos estabelecer alguns padrões individuais para que quando a gente esteja lá inserido dentro do corpo, dentro da comunidade, a gente consiga ser um canal de bênção para promover essa unidade. Então, primeiramente, Sim. aqui falando da humildade, né, e falando do tópico 1, eu vejo primeiramente, Sim. até mesmo antes de entrar no primeiro tópico, que é a humildade, a gente vê o apóstolo Paulo falando no versículo 1 de Efésios, do Efésios 4, e também falando depois no versículo 10 de Colossenses 1. Primeiro ele fala: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fosse chamado. E aí, isso em Efésios 4:1. Depois em Colossenses 1:10, ele fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, quando fala de andar, fala de um padrão de comportamento, um padrão de vida que já existe, embasado na palavra, um comportamento, um padrão que é estabelecido para todo cristão. E aí, dentro desse padrão de comportamento, de um estilo de vida, na verdade, ele já insere a primeira característica, que é a humildade. E eu vejo que um dos conceitos que a gente pode inserir dentro da humildade, e o pastor pode até comentar melhor, é a empatia. É você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. E depois se colocar no lugar das pessoas e pensar que você, tratando alguém de determinada maneira, você tem sempre que colocar como que você gostaria que você fosse tratado naquela situação, até mesmo quando você está cometendo quando você comete um erro. A gente, às vezes, quando alguém comete um erro contra nós, a gente quer quer usufruir da nossa justiça, e às vezes quer que aquela pessoa, vamos dizer assim, pague pelo erro que ela está cometendo. Mas aí a gente tem que parar e pensar, se fôssemos nós que estivéssemos errando daquela forma, como que nós gostaríamos de ser abordados, como que nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, a gente vê que o primeiro ponto da humildade, um dos pontos, na verdade, é a empatia. É tratar tanto nas questões boas quanto nas questões difíceis, nas questões ruins, as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, como a gente gostaria de ser confrontado, como a gente gostaria de ser orientado, aconselhado, né? E depois uma outra característica da humildade é a questão altruística, é que a pessoa humilde, ela é uma pessoa que pensa mais nos outros, né, do que nela mesma, e isso está ligado com a empatia. E um outro ponto sobre a humildade, né, é uma questão assim, não dá para você dizer, né, eu sou humilde, porque aí o primeiro ponto de você dizer que eu sou humilde, você já está sendo orgulhoso, que já é um antônimo, né, já é o contrário do humilde. A humildade é uma característica que vem em você, não que você consegue determinar o seu grau de humildade. Então, eu já ia perguntar isso daí, André. Então, o orgulho é o contrário da humildade? Então, aí o pastor vai esclarecer melhor, mas eu vejo que a humildade, ela é o oposto da altivez, da soberba e do orgulho. Enquanto as pessoas, de uma forma geral, quando confrontadas em determinadas situações, têm um comportamento de autodefesa, de sobrepujar aquela situação, de se colocar na defensiva. O humilde não, ele recebe,
absorve, ele pensa, ele releva tudo aquilo que é colocado contra ele, até as críticas, né? Então, eu vejo dessa forma aí, pastor, contigo. Então, essa visão está correta. E é interessante a gente dar uma olhada aí, né, no tópico, né? E a gente vai perceber o exemplo de Cristo, né, como um verdadeiro altruísta, né? Ele nunca pensou em si. Ele sempre pensou no outro, né? Então, ele deixando o trono lá nos céus e vindo para estar conosco, para realizar uma obra que não foi para si próprio, né? Então, ele se colocou empaticamente no nosso lugar. Ele viveu isso. Então, o altruísmo é a prática de você valorizar o outro realmente superior a si mesmo. Mas só que para se chegar a essa prática, a gente precisa ter um entendimento de que a nossa vida tem um propósito. Se você não entendeu ainda o propósito da sua vida, você precisa apagar tudo. Apague e comece de novo. Porque o propósito da vida do ser humano é para o louvor da glória do Senhor, né? Então, se você não entendeu isso, você não vai conseguir acertar em mais nada, né? Se você reconhece que você foi criado, foi chamado, a Bíblia diz assim, ó, no ventre da minha mãe, tu estava lá. Quando eu fui entretecido no ventre da minha mãe. Quando os meus ossos ainda estavam informes, o Senhor estava lá. Então, Deus estava conosco desde o início da nossa vida. Porque o propósito, ele é muito profundo. O propósito da vida. Ninguém é criado, formado para ser escravo do diabo. Escravo do diabo é uma resultante da prática do erro do ser humano. Então, o homem vive isso, essa situação de desamor, de desalento, de falta de compreensão, tudo por conta de um mal que está inserido no ser humano. Tira-se esse mal e resplandecerá a glória que está dentro desse ser humano. Então, todo ser humano foi criado para a glória, para o louvor daquele que o criou. Mas só que o mal está inserido no coração das pessoas. E o evangelho é que tem o poder de arrancar esse mal e fazer com que essa pessoa ela receba o resplendor divino para que possa agir de uma forma bem natural, conforme você colocou aí, realmente isso, um estilo de vida, de uma forma bem natural. Ele possa viver isso, compartilhar com o outro, de uma maneira empática, para que você não defenda propriamente aquilo que é teu. Colossenses é claro, Paulo é muito claro quando fala ali em Filipenses, né? Cada um não atente para aquilo que é propriamente seu. Eu estou falando no sentido geral, porque quando você se atenta para aquilo que realmente te interessa, isso é um ato egoístico. E essa prática egoística é o antônimo da prática da humildade. E a gente revela isso nos pormenores da vida, no cotidiano. Às vezes, no trabalho, na sua vida profissional, às vezes em um cargo dentro da igreja, às vezes na função de pai de filhos, pai de família,
quando você não consegue cuidar daquilo que está nas tuas mãos e julga o outro, você está se colocando em um lugar de egoísta e não de humildade. Então, na prática geral, você precisa ter essa visão muito clara para que o seu estilo de vida seja conforme o estilo de vida que é o padrão, o modo de viver, o modo cristão de se viver. Isso quer dizer, com as características de Cristo, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. Muitas vezes, você vai ter que ir contra a si mesmo, a sua forma de pensar, e contra pessoas que estão ao seu redor, família. Por isso que Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz ainda, aquele que não deixar pai, mãe e filhos, família, por amor de mim, não é digno de mim. Gente, isso vai muito além da compreensão natural da mente humana, porque em nós está sempre aquela questão, né? Eu preciso me proteger, eu preciso me defender, eu preciso cuidar do que é meu, eu preciso resguardar a minha família. Eu preciso. Então, Deus não tem o que fazer por você, porque você é que precisa. Agora, quando há humildade no coração, como que eu estou diante dessa situação? Eu estou sendo confrontado com essa situação. Agora, qual é o padrão que eu devo adotar para essa situação? Aí você vai pegar os três termos, que é a humildade, a mansidão e, vamos lá, e a longanimidade. Para ver, né? Isso, ser longânimo. Então, isso. A humildade, a mansidão e a longanimidade faz parte do quê? Fruto do Espírito. Fruto, um único Entendeu? Fruto. Agora, se a gente... o fruto do Espírito faz parte do fruto do Espírito, que a gente... Você mesmo já colocou muito bem, Rubens, quando você falou sobre os 9 termos, né? E esses 3 que está sendo trabalhado aqui faz parte desse fruto, que é a produção de um fruto chamado caráter. E esse caráter divide-se em características que, se nós não tivermos o cuidado em viver essas características, nós não estamos sendo semelhantes a Cristo. Então, o nosso modo cristão de vida é em cima desse caráter. Então, nós percebemos aqui, o modo digno de viver cristão. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. A comunhão, sabe? Aí a gente pode usar esse termo, né? Nós temos que viver isso de uma forma intensa. Sentir a dor do outro. Isso é uma prática empática. Se alegrar nos momentos que o outro se alegra, mas também sentir a dor do outro. Então, na prática da vida, o meu irmão me incomoda com alguma situação dentro de uma questão de relacionamento. Eu vou me colocar no lugar dele. Por que será que ele tem essa forma de ser? O que isso quer dizer no nosso convívio? Deus está tratando a mim através dessa situação do meu irmão, porque muitas vezes o que acontece? A gente precisa entender, no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem. Você foge de uma situação aqui, lá na frente você vai cair na mesma. Então você precisa aprender a viver isso através da empatia que você citou, André,
muito importante, e através do altruísmo, né? Então, a prática disso, nós vemos aqui na questão, né? A humildade, né? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, de fraqueza, de caráter, de falta de amor próprio. E isso não é apenas para os pagãos, né? Da época. Para hoje é assim. Né? Uma pessoa que vive se desculpando, pedindo perdão, é uma pessoa fraca. E a Bíblia mostra o contrário. Isso a sociedade diz. Né? É quase que intolerável. Não, me desculpa. Pô, me perdoa. Quer dizer, isso parece uma fraqueza. Pô, meu, você só vive se desculpando, só vive... Mas essa é uma atitude honrosa. É uma atitude de quem tem o Espírito Divino, o Espírito de Deus. E a compreensão de que sempre você tem que se colocar numa posição em que o teu irmão deve ser considerado superior a você. Não que você vai se julgar inferior a ele, não é isso, mas você vai tratar sempre o outro superior a si. Porque nessa maneira de ser, você consegue, então, viver essa questão aí da humildade, né? Bom, na vida de Cristo, o que que a humildade aparece como virtude. Então, você percebe que aos pagãos não aparecia como virtude, mas em Cristo aparece como uma virtude. É virtuoso o homem humilde, né? Quando ele tem em si esse reconhecimento de que eu preciso do outro, de que eu devo valorizar o outro, e até uma visão mais aguçada para saber se alguém te incomoda, no que eu posso favorecer aquele cara que está sendo usado para me incomodar. De repente ele precisa de uma cura e você sendo curado, mesmo sendo ofendido, você vai tratar o outro. Então a humildade ela tem esse padrão, que é justamente quando você abre mão dos seus direitos de uma forma altruística, você abre mão dos seus direitos para que o outro seja favorecido, né? Louvado seja Deus. Então, isso é muito importante. E Deus, ele usa essa ferramenta da humildade para que nós possamos ter, assim, um contexto de unidade, né? Porque somente essa humildade favorece. Uma humildade individualizada. Vai favorecer a coletividade com a unidade. Então, é isso como que a gente vê dentro das Escrituras. Amém? Amém, pastor. E só para finalizar o que o senhor disse, eu vejo no ministério, numa comunidade, numa igreja, eu vejo que a humildade, ela favorece o relacionamento e a unidade na comunidade. Por quê? Porque uma pessoa que exerce a humildade, ele sempre vai pensar de uma forma empática, né, de empatia, ele sempre vai pensar de uma forma altruísta, e ele sempre vai buscar preservar os relacionamentos, né? Na verdade, ele não vai simplesmente se apartar de alguém, se separar de alguém por conta de alguma situação de atrito. Na verdade, essa pessoa que é humilde, ela sempre vai ter esse coração misericordioso e vai sempre favorecer o relacionamento e a unidade na igreja. Isso aí eu acho muito importante a gente ressaltar, que esse estilo de vida humilde, ele favorece que nós possamos investir mais nos relacionamentos e na manutenção, no suporte dos relacionamentos. Mas é isso aí. Rubens, você pode dar andamento aí no tópico 2, que eu acho que humildade já está bem batido. Bem batido já, né? Sim, legal. Então, lembrando que nós estamos vindo de uma sequência de lições, né, da revista apostólica, acerca de qual que era o segredo, né, que Paulo já enfatizava aos Efésios, que é a igreja, e falamos na semana passada sobre a intercessão, né, aos Efésios, e também que serviria para nós, e hoje estamos tratando a questão da unidade, e em relação também à igreja. E o André colocou bem, né, que na questão
que nós trazemos hoje, a unidade dentro da igreja ela é essencial, porque através daquilo que nós queremos alcançar, é preciso que sejamos um. Assim como nós explicamos em outras ocasiões, na questão até da Torre de Babel, quando Deus disse que ele faria confusão, né? Porque aquilo que o povo tentasse fazer, sim, ele conseguiria, porque eles eram um. Então, através da unidade, nós chegaremos a conquistar aquilo que nós queremos. E, para haver unidade, é preciso mansidão. A revista, ela traz, né, 2 grandes exemplos aí de mansidão, que um seria Moisés, e o outro, Jesus Cristo. Falando de Cristo, nem precisa dizer, quando ele estava crucificado lá, sendo esbofeteado, sendo machucado, sendo xingado, e foi um cordeiro que ficou realmente mudo, porque ele não disse nada em contrário, né, em contrariedade àquilo que estava sendo dito, porque ele sabia qual era o propósito que ele tinha para realizar sendo crucificado. E Moisés, né, ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, está lá em Números 12:3. E essa reputação se deu, né, em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, ele entendia qual era o propósito, assim como o pastor colocou no início da aula de hoje. Qual é o propósito da sua vida? Essa questão é muito importante para você ter clareza, para que você consiga saber exercer o seu papel com excelência. E assim nós vemos que a mansidão é também um fruto do Espírito, que transmite o conceito de ternura, de gentileza, e de cortesia, de paciência. E não somente esses 3, mas hoje estamos falando apenas dos 3, mas as características do fruto do Espírito, elas devem sim estar na tábua do nosso coração, para que nós tentemos, né, busquemos ser o mais parecido com Cristo. E o terceiro item vai falar da verdadeira mansidão, que pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam em qualquer que seja o trato, mas mantêm sempre as características impressas em si. Então, esses pontos são verdadeiramente necessários estar à vista de todos, para falar, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa realmente tem um semblante que cativa. Então, nós, os cristãos, temos que ser pessoas que passemos uma tranquilidade, como eu disse no início, não vamos confundir as coisas como o mundo já traz. Humildade não tem nada a ver com aquela pessoa pobre, de chinelo rasgado, passando... Não tem nada a ver. É realmente uma pessoa altruísta, como o pastor colocou, como a nossa irmã Conceição colocou aqui também no texto aqui do Facebook, que quando ela pensa mais em outras pessoas do que em si próprio. A gente vê isso também no exemplo que nós temos hoje, carnal, nosso pastor Ivo, que realmente pensa mais na comunidade de uma forma geral do que em si. Então, Jesus já fazia dessa forma, Moisés, como nós já vimos, também sempre pensava no povo, sempre intercedia pelo povo, pensando mesmo de uma forma comum. E é assim que nós vamos conseguir atingir nossos objetivos. Amém? Amém. Eu quero aproveitar, já vou passar novamente a palavra para o pastor, que tem um ponto bem importante que ele sempre comenta com a gente aí, mas antes de passar a palavra para ele, eu quero comentar, né, acerca da mansidão. Assim como a humildade, desses aspectos que nós estamos abordando aqui, pelo mundo, ela muitas vezes é vista como um ato de fraqueza, a mansidão mais ainda, porque a mansidão é aquela situação em que a pessoa ela é uma pessoa controlada, né? Ela não reage de imediato de acordo com a circunstância. Quer ver? Eu vou explicar um exemplo, né? A gente está sempre estudando a palavra, sempre tentando aplicar ela na nossa vida. Então, vamos pegar um exemplo que aconteceu comigo mesmo, né? Aí, vamos pensar, se fosse você, o que você faria? Você acha, vocês que estão assistindo aí, acham que a minha atitude foi uma atitude covarde? Pensa no que eu vou te falar. Ou foi uma atitude de mansidão? Por exemplo, eu estava num estacionamento
de uma loja esperando uma vaga. E o que acontece? Quando a vaga surgiu, a pessoa que estava ocupando aquela vaga, ela tirou o carro. Nessa que ela tirou o carro, uma outra pessoa veio do nada e pegou a minha vaga, que eu estava aguardando já uns 10, 15 minutos. O que aconteceu? Naquele momento, eu abordei a pessoa, distante ali no meu carro, e falei, eu estava aguardando essa vaga. E a pessoa falou, eu também, e simplesmente fechou o vidro do carro e foi entrando na loja. Então, eu fiquei nervoso como ser humano, fiquei ali, né, irritado com a situação, mas qual foi a minha atitude? A minha atitude foi buscar a calma e buscar a graça de Deus, porque naquele momento não podia buscar poder, porque senão ia ficar difícil, né? Então, busquei a graça de Deus e não atrás da pessoa, não levei aquela situação além daquilo. Depois surgiu outra vaga, eu coloquei o carro, fui na loja e deu tudo certo. O que vocês acham? A minha atitude foi uma atitude incoerente? Foi uma atitude de fraqueza? Eu devia ter buscado ali uma justiça? Dentro desse tema que nós estamos falando, que agora é a mansidão, que é a questão de revidar a reação, o que vocês acham? Fala aí, Rubens, fala aí, pastor. Olha, pensando realmente como ser humano, exatamente assim, aquilo que nós estamos colocando. É muito difícil, André, porque você está ali, sei lá, com uma criança no carro, desgastado, esperando uma oportunidade que já, teoricamente, já seria sua, né? Porque você é o primeiro vez, já passei por essa situação também, e o pós isso, que é o fato que você está questionando, que é uma questão difícil de lidar, porque, poxa, o cara entrou, não deu a mínima para o momento em que você estava, pelo tempo que você estava esperando, ele pensou em si mesmo. E essa questão, realmente, eu digo, você fez muito bem, mas a questão, parabéns, Deus seja louvado pela sua vida, mas a questão é, outras pessoas fariam? Eu faria? Depende muito, assim, do meu controle, esse domínio próprio. Então, nós temos que ter as 9 características empregadas em nós e precisamos praticar. E eu creio até que Deus coloca, André, situações como essas para poder avaliar se o André está de acordo, se você está vivendo a palavra de Deus. Então, sinceramente, eu digo, você teve o domínio próprio ali, você buscou, né, como ser humano, você teve aquele ápice, subiu, depois você tentou baixar os batimentos cardíacos para tentar buscar a mansidão, e ali sim falar, Jesus, que seja mais o Senhor do que o próprio André. Não me dê força, senão pega o cara na porta. Não, peraí, não é assim também, né? Mas glória a Deus pela sua vida, que você buscou realmente a consciência, a mansidão ali, e agiu conforme a palavra de Deus, agiu corretamente. Muitas pessoas até diriam, esse cara aí, eu vou falar para você, é um bobão. Só pode ser crente, né? Até assim, taxado de forma negativa. Só pode ser crente. Um cara que aceita um tapa do lado do rosto e dá o outro ainda, só pode ser crente. Então, nós somos vistos de uma maneira negativa no mundo, mas a sua atitude, ela é louvável e eu possa buscar a cada dia mais essa atitude para a minha vida também. Amém. Pastor, fala então, em cima desse ponto, fala o seu comentário e também fala um pouquinho sobre a ação e reação, que é importante na questão da mansidão, essa questão do controle da ação e da reação, que a gente até estava conversando esses dias aí. Pois é, gente. A gente vai comentando cada assunto, né? E acaba fazendo um ciclo. O entendimento leva a gente a ver tudo como um ciclo. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Quando você é humilde, o espírito que age em você é um espírito de humildade. É o espírito de Deus através da humildade. Agora, quando você permite que uma outra ação, não sendo a humildade, não sendo a mansidão, ela tenha espaço
dentro de você, isso revela o seguinte, que você agora já não está mais debaixo da orientação do mesmo Senhor. Parece ser simples, mas você acaba de buscar um outro Senhor para a sua vida. Você começa agora a dar ouvido ao seu ímpeto que está sendo acionado através de um outro espírito, que é o espírito desse mundo. Então, se nós olharmos a vida no nosso dia a dia com esses olhares, sabendo discernir o que é a ação do espírito desse mundo e a ação do espírito divino, nós vamos, então, encontrar um meio correto. A quem eu devo obedecer? Você foi prudente. Você obedeceu ao Espírito de Deus. Porque se você desse lugar à ira naquele momento, você iria cometer um grande erro. E Deus não estaria contigo naquele momento, porque você sairia, né, da cobertura de Deus para estar debaixo de uma outra cobertura, que é satânica. E aí, o que iria acontecer ali? De repente, uma confusão, uma briga, ou seja lá o quê, entendeu? Então, o cristão, ele precisa ter esse discernimento. E é muito aquilo que você citou aí, né? A questão da lei, que é chamado ação e reação. Para cada ação, há uma reação. Isso daí, na lei da física, nós aprendemos. E para cada força, existe uma resistência. Então, se nós estamos servindo a Deus, a primeira forma que vem é a reação. E o cristão não pode viver de reação. A reação, em sua maneira própria, nunca é a melhor opção. O crente, ele precisa agir e não reagir. Nós só podemos reagir em uma única situação, quando o mover de Deus nos impulsiona. Então, na forma correta de nós vivermos, é a prática da ação, usando as nossas emoções com o nosso raciocínio, para não sermos levados a práticas de uma atitude reativa, impulsionada pela natureza pecaminosa, porque isso nos levará a erro. Então, sempre com uma vida no Espírito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então, Jesus, ele já dá ali, olha, o caminho é esse. Se você fizer diferente, você vai ter conflito. Você não vai descansar. Então, se você tiver que ter perda dentro de situações dessa natureza, que tenha. Mas não perca a essência que Deus tem para você, que é muito melhor, que é muito maior, que você preservando esse seu comportamento, né, você estará preservando a sua vida, sua integridade moral, física e protegendo também a sua família. Então, é uma forma de nós vivermos. Mesmo que para o mundo, esse cara é um, sei lá o quê, né? É um covarde, o cara não tem amor próprio. Essa é a linguagem do mundo, né? Se o cara te bateu, mano, vai para cima. Mas Jesus fala assim, não. Se bater na tua face, dê a outra. Não é fácil, mas é o padrão de ensino do nosso mestre. Amém? Amém. É isso. É a forma que devemos viver, né? E para complementar aqui a parte 2, André, o pastor até mencionou, né, que só temos como pender para um lado, né? Ou pendemos para a carne ou pendemos para o espírito. E o quarto item fala sobre que a mansidão, ela pressupõe a conciliação.
é um comportamento conciliador, né? É a demonstração da prática da conduta de quem possui realmente a mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias como essas aí, circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação por meio harmonioso de administrar os conflitos, e se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso, Zé Finim, ele desapareceria, e em lugar de sentimento faccioso, apresentaria um espírito manso e conciliador, sempre buscando a paz. Essa é a questão. Então, eu acho legal essa parte, por conta da unidade mesmo, que o espírito manso, né, ele vai sempre tomar, conforme o pastor estava mencionando, essa atitude equilibrada, essa atitude que não é embasada na reação, que a reação ela vem carregada das emoções, não é isso, pastor? Isso. E a ação, ela é uma coisa pensada, e o cristão ele vai embasar a ação dele em quê? Na fé, na palavra. Por isso que ele vai agir de acordo com o espiritual, com relação ao que o Rubens estava falando, né? Quem vai sobressair, a carne ou o espírito? Depende do que você vai buscar. Você vai buscar agir conforme a palavra, vai aplicar a palavra, aí você vai agir conforme o espírito. Você vai agir conforme a sua emoção, você vai aplicar aquilo que está na carne, e aquilo que está dentro do coração do homem não é confiável, né? Então, aí eu vejo na igreja, por que se preserva a unidade através da mansidão? Porque a mansidão é essa atitude equilibrada mediante as situações aí que acontecem. É isso aí, eu gostei muito desse tópico e pude aí pegar um exemplo de vida, mas que acontece com todo mundo, né, Rubens? Sim, eu estava até aqui, enquanto você falava, eu estava pensando, e é engraçado, mas é sério, todas as vezes que nós falamos sobre algum assunto aqui ou na igreja, podem perceber, todos vocês aí que estão conectados, que Deus vai fazer surgir situações com vocês. Por exemplo, o Fabinho, que está conectado com a gente aí, está lá na oficina dele trabalhando, o cara pede um reparo de alguma coisa, e aí não tem dinheiro, vai embora, não paga, e aí? O Fábio foi lesado por isso. Ele prestou um serviço que não teve uma situação. Como é que ele vai agir? Quais são os direitos que ele tem aqui, como lei, para buscar? O nosso irmão Nelson, a senhora Doraci, que trabalham ali com a prestação de serviço também, faz uma produção, entrega um produto, e aí, de repente, e aí? Não tem ali a devolutiva? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu creio que Deus está nos preparando a cada dia. Então, que vocês estejam atentos para que possam pender para o Espírito. Nesses próximos dias, que eu acredito que Deus pode preparar situações para vocês serem provados. E esses serão aprovados ou reprovados, vai depender da reação e da aplicação dessas características do fruto. Não é verdade? Amém. Isso mesmo. Pastor, quer fazer algum comentário sobre a mansidão ou a gente pode ir para o tópico 3? Eu acho que aproveitando bem assim a própria lição, né, que ela afirma, a mansidão é um estado que deriva da humildade, né? Então, mostra que está interligada. E realmente, o cristão, ele precisa, em todo o tempo, ele precisa buscar esse equilíbrio emocional, que, na verdade, quando se fala equilíbrio emocional, não existe equilíbrio de uma única coisa. Então, o equilíbrio emocional, ele tem, no contraponto, o racional. Então, o equilíbrio se dá em relação às emoções e à razão. E isso daí é algo que, dentro do nosso próprio cérebro, nós temos duas funções, né? Uma função pelo tálamo e pelo córtice. São duas regiões do cérebro que, quando nós estamos meio que desequilibrado, ansioso, sabe, cheio de coisinhas, né? Nós precisamos buscar a calma, aprender do mestre. E esse equilíbrio emocional, ele é algo também mental, né? Porque raciocínio é mente, né? Emoção é mente.
Então, quando você percebe que você não está tendo esse equilíbrio, isso revela a falta de comunhão com Deus. Porque essa comunhão com Deus é uma atitude de humildade que vai trazer para o seu interior a prática da mansidão. Então, aí a gente acaba fazendo valer essa afirmação aqui na lição, né? A mansidão é um estado que é derivado da humildade. Eu acho que é isso, gente. Que Deus possa nos ajudar a viver isso que a gente prega, que a gente ensina. Porque, na prática, a gente precisa colocar isso em ação, que é esse equilíbrio. Então, se você é um agente reativo, você precisa mudar isso. E para que você consiga mudar, de repente é preciso uma dosagem a mais do medicamento chamado oração. Que Deus abençoe. É isso aí. E eu É isso aí. coloco aqui umas características, né, para a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, daquele que é manso e humilde, né? Ele não revida a maus tratos sofridos, ele não se apressa a emitir juízos de alguém, não cede às provocações, nem dá espaço a ressentimento. Ele é cauteloso ao receber a informação, ao ouvir, a ser criticado, e ele é também cauteloso ao falar e ao agir. Então, essas são características práticas daquele que é manso e que é humilde. Tá bom? É isso aí. Rubens, pode ir para o tópico 3 aí. Bom, então, último, mas não menos importante, falaremos sobre a longanimidade, que seria a questão de você ser longânimo. A lição aqui no início, acho que vai retornar aqui, é isso mesmo, sobre a longanimidade. E nós temos aqui no item 3, fala assim, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. A gente percebe que um vem complementando o outro. É por isso que nós precisamos ter uma mexerica inteira, né? Precisamos de cada um dos 9 gomos implantados em nós. Ela é um fruto do Espírito, como nós já mencionamos, que se encontra lá no livro de Gálatas 5:22. Nós temos que utilizar a longanimidade para suportar uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidades. Eu imagino, assim, aquilo que o pastor já viveu no tempo de evangelho, né? O que ele já enfrentou de situações, nós já temos até situações em que o pastor, por estar ministrando a palavra, por estar fazendo trabalhos, já foi até, muitas das vezes, até chamado a polícia para poder resolver questões de ruídos altos, de incômodo de pessoas. Então, mas isso não é nada, né, perto daquilo que Jesus já sofreu. Mas são situações realmente que pessoas usados pelo inimigo ou não, estão ali se permitindo, né, a testar a nossa fé, testar a aplicação das características que nós temos. O terceiro fala que o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Essa é a parte que eu enfatizei, até marquei aqui na minha lição. Não é nada muito complicado. Nós precisamos apenas pensar, como é que eu gostaria de ser tratado? Ou, como é que Jesus faria dirigindo o carro do André? Naquela situação que um cliente veio, fez uma aquisição, pediu um reparo na loja do Fábio, ou fez uma aquisição na loja da sua irmã Doracida, do seu irmão Nelson, enfim, são exemplos que eu estou colocando aqui, mas como é que Jesus faria?
Claro que nós temos direitos aqui, como brasileiros, como cidadãos, de buscar ali uma conciliação, de buscar um acerto, mas a questão principal é a reação no momento em que você foi afrontado, no momento em que você teve ali aquele prejuízo, ou aquela situação que aconteceu com você. Como é que você faria? Ou como é que você gostaria de ser tratado? Essa é a questão que nós temos que buscar aqui, que o item 3 fala, que é a premissa, o perdão como premissa do amor. Então, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isso é, amando ardentemente uns aos outros, com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabaram as disputas, seja na igreja, seja na questão social, no convívio familiar. Quando você pensar sempre que aquilo que você vai fazer, como que vai refletir, como que a outra pessoa vai sentir aquilo. É muito comum nós estarmos conversando e, de repente, uma frase que você usa na sua consciência, você acha que ela vai chegar num tom, e ela chega totalmente o inverso. Então, sempre pensando como é que a pessoa vai interpretar essa frase, e você fala de uma maneira mais branda, você procura substituir as palavras para falar de forma mansa, buscando sempre a forma de estar equilibrada. Eu aprendi muito com meu pai, como ele sempre nos ensinou, e a palavra de Deus nos traz isso, que a palavra na porrada, ela realmente acalma a situação, não é verdade, André? A palavra do Senhor nos diz que a palavra branda, ela bate o furor. Então, se você estiver no momento de tempestade, o coração está acelerado, como eu falei, os batimentos cardíacos estão lá em cima, a pressão arterial bombando até o talo, calma, busca o que o André usou de exemplo. Respira, vai com calma e pede que Deus esteja ali, fazendo você aplicar ali a característica do fruto do Espírito, principalmente a mansidão. E aí vem achando a longanimidade, achou a bondade também ali dentro e começa a aplicar, que é essa questão que é difícil, mas acredito que o domínio próprio, essa não pode faltar. Beleza, muito bom seus esclarecimentos aí, seu ponto de vista, Rubens, mas eu também quero acrescentar, porque assim, do que você tem falado, né, você tem exposto de uma forma assim do indivíduo, né, do seu dia a dia, né, do que como agir, a questão da humildade, mansidão e a longanimidade. Mas agora vamos pensar na igreja, né? A igreja, né, é perfeita porque geralmente quando alguém vai para uma igreja, quer ver todo mundo santo lá, quer ver todo mundo lá, né? Nossa, todo mundo, só os atributos do Espírito que prevalecem, mas na prática não é assim, né? A igreja ela não é perfeita e a gente vê muitas pessoas no decorrer da nossa caminhada, muitas pessoas abrindo mão da congregação, de estar juntos, de estar na comunhão por causa dos relacionamentos, por causa de que alguém falou algo que não agradou, alguém cometeu algum erro contra alguém, alguém disse uma palavra muito pesada, foi agressivo, e as pessoas parecem que têm uma visão de que se isso acontece numa igreja, de repente é porque a igreja não tem estrutura, mas a gente vê que não é isso, porque a igreja é formada de pessoas, e pessoas não são perfeitas, né? Embora a unidade nos aproxime dessa perfeição, mas a nossa condição humana, ela não permite que nós sejamos perfeitos. E nós precisamos entender isso para que nós possamos aplicar a longanimidade, né? Por exemplo, em que sentido? No sentido de perdão. Nós vemos que muitas vezes nos relacionamentos dentro da igreja é tolerância zero. Acontece alguma coisa, tolerância zero. Querem se afastar, as pessoas se afastam. Mas Jesus ele ensinou diferente, que nós temos que ser pacientes, perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Só que 70 vezes 7 por quanto? Por minuto, por dia, por hora? Não está explícito, né?
Então, é um perdão contínuo, é ter paciência, suportar uns aos outros, né? E no relacionamento congregacional, no relacionamento de comunhão, a gente tem que entender que uma atitude fora, que nos fere, isso não pode ferir a nossa comunhão, porque a nossa condição tem que ser essa: perdão incondicional, paciência, longanimidade. E na igreja, por incrível que pareça, é um dos lugares que mais a gente tem que buscar isso. Por quê? Porque tem um que trabalha 24 horas contra o povo de Deus. E a gente não entende que quando a gente está no mundo, as situações elas são mais fáceis de se lidar de uma forma geral, porque não tem uma intervenção maligna. Mas na igreja, onde tem cura, onde tem libertação, onde tem salvação, restauração de vidas, o inimigo que é alguém que trabalha muito contra o ser humano, porque o ser humano é a menina dos olhos de Deus, né? A primazia da criação, né? O que Deus fez com tanto carinho, o inimigo ele quer ferir Deus de que forma? Destruindo o relacionamento, destruindo o ser humano. E a igreja, que é sabe, o corpo de Cristo, é onde ele vai mais atacar para que destrua relacionamentos, afaste as pessoas, para que elas não vivam as verdades, as riquezas que existem na fé, né? E então, na igreja, irmãos, a gente precisa ter essa consciência: não existe igreja perfeita, e a nossa posição tem que ser uma posição de paciência, para que nós possamos suportar o comportamento dos outros, suportar as diferenças, para que nós possamos continuar exercendo a comunhão e viver em harmonia, em unidade na igreja, né? A gente poderia citar 1000 situações, mas a gente tem que ter essa consciência, que assim como no seu trabalho, como o Rubens estava falando, né? Você pode sofrer ali uma perda, um prejuízo por conta do comportamento de alguém. Na igreja, às vezes, numa situação, você está ali trabalhando junto com alguém e alguém toma uma atitude que não vai de acordo com aquilo com que você pensa, com o que você tem ali já estabelecido, mas aí o que você faz? Você aplica o fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência, suportando, perdoando e vivendo em comunhão. A gente tem que buscar, irmãos, não podemos aceitar essa armadilha das trevas, que é a questão sabe, desses confrontos, desses embates em busca de justiça própria dentro da igreja. Nós temos que aplicar a justiça de Deus e, acima de tudo, a paciência, a longanimidade e a humildade dentro do relacionamento cristão. Amém? É isso que eu tirei aí desse... Amém. Pastor? Pois é, muito da hora. A gente sabe que essa palavra ela vem para tratar a nossa vida no dia a dia, né? Então, que o Senhor possa nos fazer entender isso, né? E viver isso, porque não adianta a gente apenas entender se a gente não colocar em prática, né? Que o propósito divino é que nós coloquemos em prática. Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim eu vou considerar como alguém, um construtor prudente, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu tenho muito que acrescentar aí, não. É a prática de tudo isso que vai fazer a grande diferença. Amém? Amém, glória a Deus. André, acho que é isso aí. Conclusão, senhor Mr. Rubens. Bom, a conclusão que nós temos aqui na lição, ela fala o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes,
as dissensões desaparecem e o principal e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Amém? Amém. É isso Pastor? aí, nós vamos orar, agradecer a Deus, né, por essa aula tão importante. E lembrando que às 18 horas estaremos aqui com um culto maravilhoso, onde Deus vai operar de uma maneira toda especial. Ô, pastor, É isso aí. pessoal, não percam o culto hoje, porque tem bastante coisa legal lá. Tem a palavra, tem os louvores e tem também umas dicas, umas artes que o pessoal fez aí, que é bênção, hein? Vai ser muito legal prestigiar os nossos irmãos. E eu quero reforçar para a gente convidar as pessoas aí da nossa comunidade para demonstrarem os seus talentos, darem uma saudação, mandem um vídeo para a gente com os filhos, sabe? As crianças fazendo uma arte, lendo uma palavra, fazendo uma oração. Irmãos, a nossa comunidade, a gente quer deixar a igreja mais próxima, sentir o calor dos nossos irmãos nesse momento mesmo de distanciamento. E uma das formas que a gente tem achado são esses vídeos que a gente está colhendo dos irmãos, né? Então, eu convido todos da nossa comunidade a fazer esses vídeos, a mandar para a gente, e é bênção. Hoje vai estar fora de série, hein? Glória a Deus. E não esquecendo que também hoje é culto de Santa Ceia, para você preparar aí o seu pão, o seu suco de uva, para que possamos juntos aí rememorar o corpo de Cristo e participar desse momento de comunhão. E antes do pastor dar o encerramento e a oração, só queria de agradecer aqui as pessoas que eu vejo que estão conectadas aqui, o Paulo Ricardo, o Keiler, a nossa irmã Doraci, Ivonete Dias, o Rony, a nossa pastora também, através do canal do pastor, o Elinho, nossa irmã Celina, a nossa irmã Conceição, nossa bênção de Deus, deixa eu ver quem mais aqui, nosso irmão Nelson, o Fábio, a Tainá, a nossa irmã Vera, amém? Esses são os nomes que eu consegui identificar aqui. Nossa irmã Lia também está conosco, e tem outras pessoas que estão aqui. Nossa irmã Rosimari, que eu vi que estava aqui desde o início, e agora mandou uma mensagem para a gente. Gostaria de agradecer a todos vocês, aquele que eu não falei o nome, que talvez esteja pela parte do nosso pastor, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que esse momento de aprendizado sirva mesmo para você começar a colocar isso na tábua do seu coração. O que nós ganhamos com isso é realmente uma igreja unida, é um povo de Cristo sarado e mostrando mesmo que o time de Cristo, ele é vencedor e nós temos diferencial. Amém? Pastor, é contigo. Amém. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta manhã tão especial, Senhor, te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos, pela participação, Senhor, do presbítero André, presbítero Rubens, e também, Senhor, por toda a família dos teus servos. E toda a família JBV, os nossos irmãos que têm participado desse momento de instrução, onde nós aprendemos muito com a sua palavra, Pai. Nos dê um dia maravilhoso e que possamos, Pai, no período da noite, participar do culto, debaixo da tua graça, do teu poder, da tua unção, e que essa comunhão venha, Senhor, cada vez mais nos unir e nos fortalecer para a glória do teu nome santo. Nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo para todos aí na paz do Senhor. Amém. Amém.